Fala galera abençoada do canal EDF Estudo do Fim, tudo bem com vocês? É um prazer estar gravando esse vídeo, que já deveria ter sido gravado há muito tempo. Na verdade eu estou tentando gravar esse vídeo várias vezes aqui, estou errando várias palavras, aí eu volto no final, mas eu acho que eu não vou parar mais. Se eu errar, é porque eu sou ser humano. Tá bom? Irmãos, nós vamos fazer o estudo do livro do Apocalipse, os 22 capítulos. Hoje provavelmente nós vamos comentar a respeito do capítulo 1. Não sei se eu vou finalizar todo o capítulo 1, mas vamos ver. Abra sua Bíblia então em Apocalipse capítulo 1. Nós vamos fazendo a leitura do texto e vamos comentando. Como o próprio nome de Apocalipse vem do termo grego Apocalipse, significa revelação, tirar o véu. E o versículo 1 já vai dizer a respeito do propósito do livro: revelar Jesus Cristo. Apocalipse 1:1 diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo a tudo o que viu. Então diz respeito da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, da própria revelação de quem Jesus Cristo é, o soberano dos reis da terra. Jesus, a gente vai ver aqui que ele que está no controle da história, principalmente a partir ali do capítulo 5, quando o Cordeiro pega o livro que estava selado na mão daquele que estava sentado no trono, do capítulo 4, e ele começa a desatar os selos, né, dando início, dando autoridade, né, permitindo, ele era digno de desencadear todos aqueles acontecimentos que vão sendo revelados após a abertura dos selos. Então Jesus Cristo é aquele que controla todas as coisas, que está no controle de todas as coisas e que cuida da sua igreja, que anda no meio da sua igreja. A gente pode ver que existe uma bem-aventurança no versículo 3 do capítulo 1. Bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem a palavra dessa profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. O tempo está próximo. E o que diz respeito a isso? Diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Apocalipse capítulo 16, versículo 15, Jesus fala que eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que conserva as suas vestes, para que não se encontre nu, né? Para que não se veja a sua vergonha. Jesus está às portas, o tempo está próximo, né? Nós sabemos que alguns acontecimentos precisam ocorrer antes da vinda de Jesus Cristo, né? Conforme o apóstolo Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que de nenhum modo nós venhamos a nos enganar que a vinda do Senhor Jesus não acontecerá antes que venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus se fazendo o próprio Deus. A gente entende que essa pessoa é o próprio anticristo, a besta que sobe do mar, que é relatada lá em Apocalipse 13, como a gente vai ver mais para frente. Então a vinda de Jesus estava próxima. Se estava próximo naquela época, imagine agora, diante de tantos conflitos aí que a gente vê, diante dessa pandemia que tem ceifado a vida de várias pessoas, diante desse governo que nós estamos presenciando, pessoas em extrema miséria, a violência só aumentando, e a gente percebe que realmente é o tempo do fim, e por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A gente vê que é o tempo do fim mesmo, e esse livro é muito especial para as nossas vidas, o livro de Apocalipse. E João segue o texto dizendo: João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia, região hoje conhecida como a Turquia, né? Região da Ásia Menor, ali a igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir dos capítulos 2 e 3, nós vamos ver a mensagem que o próprio Jesus destina àquelas igrejas. E nós entendemos que essas 7 igrejas não representam só elas naquela época, mas representam toda a igreja durante todo o período em que ela estiver aqui na terra até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o que o apóstolo João escreveu para os irmãos naquela época vale para
vale para as nossas vidas também. Tudo que João escreveu para eles vale para nós também. O livro do Apocalipse não é só um punhado de acontecimentos que vão acontecer no futuro. Pelo contrário, acontecia na época dos nossos irmãos, na época da igreja perseguida. E o texto continua: que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. A gente vê que é uma clara referência ao Pai, aquele que era, que é e há de vir, ao Filho, né? Que é o próprio Jesus Cristo, e a dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Nós vamos ver o Cordeiro, ele possui 7 olhos, né? Existem 7 tochas diante do trono de Deus, representam o próprio Espírito Santo, né? E a sua completude, a sua perfeição, né? O número 7 ele é um número que representa a perfeição de Deus, né? A sua criação. Deus criou o mundo em 7 dias. A gente vai ver as referências também lá em Isaías capítulo 11, né? Eis que brotará um rebento do tronco de Jessé, de suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de temor e conselho, fortaleza, inteligência. Deixa eu só abrir o texto aqui que eu não me recordo, mas ele dá essa dimensão também. Em algumas bíblias de estudo traz essa referência também de Isaías capítulo 11, quando diz respeito. Algumas pessoas perguntam às vezes o que são os 7 espíritos, né? Não que Deus tenha 7 espíritos, mas eu entendo que seja: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Amém? Então ele faz essa referência ao Deus Trino, e a gente vai ver que o próprio Jesus Cristo é Deus, como a gente vai ver em diversas passagens aí ao longo da Bíblia, tá? A parte de Jesus Cristo, fiel testemunho, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Eu creio que Jesus Cristo, sim, é a primícia dos que dormem, é o primeiro que morreu e ressuscitou com o corpo glorificado. Eu não creio, desculpa aí meus amigos adventistas que estão me ouvindo, Ivan, todos vocês. Eu não creio que Moisés tenha ressuscitado, tá? Eu creio que Jesus Cristo é aquele primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, com o corpo glorificado. E da sua ressurreição depende todas as outras ressurreições. E nós aguardamos esse dia. Amém? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Isso é o próprio amor de Deus. 1 João 4,10 fala: nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e entregou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Jesus Cristo foi o próprio sacrifício, e Ele mesmo ofereceu o próprio sacrifício para remover a culpa do nosso pecado. Por isso que nós somos justificados no Filho Jesus Cristo, que é justo e justifica muitos. Amém? E nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Nós já fomos constituídos reino. O apóstolo Paulo, quando ele vai escrever aos Efésios, ele fala que nós já estamos assentados nos tronos celestiais em Cristo Jesus, que nós já fomos ressuscitados. 1 Pedro 2,9 fala que nós somos geração eleita, nação santa, povo santo, né? Povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós fomos constituídos sacerdotes. Nós conseguimos levar a oração das pessoas. Não, pelo amor de Deus, não queria falar isso não. Sacerdote é aquele que pega a mensagem das pessoas e leva para Deus. Nós conseguimos apresentar orações por muitas pessoas. Nós oramos e intercedemos por muitas pessoas. Jesus Cristo, sim, é o único mediador entre Deus e os homens, mas a igreja também tem essa capacidade de, através de Jesus Cristo, levar as orações das pessoas. A gente tem a capacidade de orar pelas pessoas. Talvez eu vou excluir essa parte do vídeo, mas se você entendeu, Deus abençoe. Amém? Continuando, e nos constituiu reino e sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Me trouxe a memória aqui, falando de reino também, lá em Colossenses capítulo 1, quando fala que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ou seja,
Jesus Cristo já está reinando, Jesus Cristo já reina e nós já fomos constituído o reino. Nós não vamos reinar daqui durante só 1000 anos na vinda de Jesus Cristo. Pelo contrário, nós já estamos reinando com Cristo. Amém? Jesus falou que se ele expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, já é chegado o reino de Deus. Isso é maravilhoso, saber que nós temos uma porção do reino de Deus dentro de nós e que nós podemos viver os princípios do reino como o Senhor Jesus nos ensinou. E que Jesus Cristo vai vir para reinar eternamente. Nós sabemos que Cristo já reina, mas todas as coisas ainda não estão sujeitas sob os seus pés. É necessário que ele reine até que haja posto todos os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E o último inimigo a ser vencido será a morte. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente, amém. Eis que ele vem com as nuvens, todo olho verá. Isso é muito claro, a vinda de Jesus Cristo não é invisível. Não existe duas vindas de Jesus, uma invisível e uma visível. Pelo contrário, sempre quando a gente vai ver o termo parousia, né, que diz respeito à vinda do Senhor Jesus, nós vamos ver que essa vinda ela é clara, ela é visível, a terra treme. Lá em Mateus capítulo 24, a gente já falou sobre isso. No versículo 29, a partir do versículo 29, diz que logo após a aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, os poderes do céu serão abalados, as estrelas cairão do seu firmamento, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra lamentarão, vendo o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão seus escolhidos nos 4 cantos da terra. Então a vinda de Jesus Cristo é uma vinda visível, é uma vinda para reunir os seus escolhidos e tomar vingança contra aqueles que não acolheram a mensagem do Evangelho do amor, aqueles que amaram mais o mundo do que a Deus, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados mediante Jesus Cristo, né? E foi exatamente para isso que Jesus Cristo veio ao mundo. Ele veio para cumprir o que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos, que dizia que ele deveria sofrer, né? Que ele deveria morrer, ressuscitar ao 3º dia, e que em seu nome se fosse pregado o arrependimento para a remissão dos pecados em todas as nações, começando de Jerusalém. Então todos aqueles que recusaram a mensagem do amor, recusaram a mensagem do Evangelho, se lamentarão naquele dia, inclusive os que o traspassaram, inclusive aqueles que machucaram, oprimiram Jesus Cristo. Naquela ocasião, os próprios soldados romanos, os fariseus, todos eles se lamentarão, porque naquele dia todos os mortos serão ressuscitados. A gente tem uma referência muito boa lá em Daniel capítulo 12, quando vai falar a respeito da grande tribulação. E sim, eu creio que ele está dizendo a respeito do tempo do fim, como o próprio texto diz. Diz o seguinte, meus irmãos: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve desde que existem nações até aquele tempo. Ele está falando de uma grande aflição, e eu creio que é a respeito da grande tribulação. Mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então, na vinda de Jesus Cristo, os mortos ressuscitarão. Será separado as ovelhas dos bodes, e os bodes lamentarão, né? Infelizmente, a Bíblia fala que Jesus Cristo vai se manifestar com labaredas de fogo, lá em 2 Tessalonicenses capítulo 1, tomando vingança contra aqueles que não receberam a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto continua: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Agora a gente vê a referência de quem está escrevendo o texto, né? Olha lá: eu, João, irmão e companheiro companheiro de vocês, na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, né?
A maioria data o livro durante o governo de Domiciano, né? Ali por volta de 90 a 96 depois de Cristo. Talvez não me recorde ao certo. E ele estava preso devido àquela perseguição que ocorria naquela época. A gente sabe que a perseguição ela continua até os dias de hoje, mas ela perdurou como era, né, naquela época, até por volta de 313 depois de Cristo, quando Constantino publica o Edito de Tolerância, né, onde ele une a igreja e o Estado, tá? Dando muitas implicâncias ruins para o cristianismo. E o apóstolo João se encontrava preso numa situação, eu creio que até triste, mas ele vai receber algo muito bom de Deus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta dizendo: escreva num livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João ouve isso, essa voz forte como de trombeta, ele se vira para ver quem falava com ele. E aí que ele leva um nocaute, ou seja, ele cai, né? Vamos ver o que acontece. Voltei-me para ver quem falava comigo, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Como a gente já viu lá no final, no versículo 20, os 7 candelabros representam as 7 igrejas. E no meio dos 7 candelabros, um semelhante ao filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Isso representa um sumo sacerdote, né? Aquele que é o próprio Jesus Cristo, né? Convinha-nos um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado entre os pecadores, feito mais alto que os céus, que não necessitasse, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios diariamente, porque ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Né? Os sacerdotes ofereciam primeiro os sacrifícios por si, depois pelo povo, mas Jesus Cristo fez isso de uma vez por todas. E além dessas vestes talares cingidas à altura do peito com um cinto de ouro, a cabeça e os cabelos dele eram brancos como a alva lã, como a neve, né? Representando uma pessoa talvez com as cãs, né? Idosa, uma pessoa sábia. O próprio Jesus, né? Diz que é mais sábio que Salomão. Ele era mais sábio do que Salomão. Ou seja, Jesus Cristo é a própria sabedoria que contém todas as coisas. Jesus Cristo é o próprio Deus. Os olhos eram como chamas de fogo, né? A gente sabe que o fogo ele prova os metais, né? Então os olhos de Jesus Cristo purificam todas as coisas e provam todas as coisas. Jesus é onisciente, tem conhecimento de tudo, vê tudo, né? Jesus Cristo não só me vê nesse vídeo que eu estou falando para vocês, mas Jesus Cristo nos vê em todo momento das nossas vidas, né? Quando a gente não está diante das pessoas, quando a gente está somente o nosso verdadeiro caráter, quando estamos a sós com Deus, Jesus Cristo vê todas as coisas. Os olhos eram como chamas de fogo, seus pés eram semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Dá a entender que Jesus Cristo é aquele que esmaga os seus inimigos, que traz juízo, que traz justiça sobre os ímpios. A voz era como o som de muitas águas, dando sentido de grande poder, onipotência. E da mão direita ele tinha 7 estrelas, né? E a gente viu já no versículo 20 que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, né? Ângelos vem do grego, que dá sentido de mensageiro, né? Provavelmente os pastores daquelas congregações. Na mão direita ele tinha 7 estrelas e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes, né? A gente tem aquela referência exata de Hebreus capítulo 4, versículo 12, onde o escritor aos Hebreus diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os nossos pensamentos e intenções do coração. E da boca daquele que era semelhante ao Filho do Homem, da boca do próprio Senhor Jesus Cristo, sai a própria palavra, a palavra de Deus, porque Ele é o próprio Deus, né? Examinai as Escrituras, diz Jesus, elas testificam de mim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, a própria palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Eu creio que ninguém consegue contemplar o sol. A mesma coisa do rosto de Jesus, ninguém consegue contemplar Jesus sem que a gente
não cubre o rosto. A gente vai ver que até os próprios 4 seres viventes, lá em Apocalipse 4, eles cobrem os rostos. Se eu não me engano, é em Apocalipse 4 que fala, não sei se é na visão de Ezequiel, mas eles cobrem o rosto também. Não há ninguém que possa contemplar a glória de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava junto ao Pai, esse o revelou. E olha o que acontece, aquela parte que eu falei do nocaute, na verdade era agora, né? No versículo 17: ao vê-lo, caiu aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo é aquele que reina, é aquele que está vivo, é aquele que está no controle, é aquele que está assentado à direita da majestade de Deus. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Irmãos, os dispensacionalistas gostam muito sempre de citar esse texto aqui de Apocalipse capítulo 1, versículo 19, que as coisas que você viu diz respeito a Apocalipse capítulo 1, as que são de capítulo 2 ao capítulo 3, né? E as que hão de acontecer do capítulo 4 até o capítulo 22, mas pelo contrário, todo o livro a gente vê coisas que ele viu, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Por exemplo, se você for ver até no capítulo 2, as coisas que hão de acontecer no versículo 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Isso só vai acontecer no futuro. Então, esse é um argumento muito ralo, na verdade, né, para ser utilizado. A gente vê que o livro do Apocalipse não é uma sequência cronológica de acontecimentos que vão se desencadeando, mas pelo contrário, a gente vai ver uma sequência de repetições, de ciclos, né, acontecendo. A gente vai ver, a gente tem esse ciclo aqui a respeito das 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. A gente vai ver o trono de Deus, a gente vai ver o Cordeiro abrindo selos, nós vamos ter os 7 selos, nós vamos ter alguns interlúdios, né? A visão dos 144.000, a visão dos glorificados, depois nós temos as 7 trombetas, a visão, se eu não me engano, de João, né? Perdão, a visão do livrinho. Vamos ver? Por isso que eu tenho o auxílio da Bíblia. Querendo lembrar de tudo, não consigo. O anjo e o livrinho, né? O interlúdio e as 2 testemunhas, né? Depois a gente vai entrar aí no interlúdio também da mulher e o dragão. Entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta nós temos o interlúdio das 2 testemunhas, o anjo e o livrinho. E depois, quando acaba a 7ª trombeta, a gente vê a mulher e o dragão, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Apocalipse 14 nós temos o cântico dos 144.000. E a gente vê a partir do capítulo 16, né, no 15 vai dar início, né, aos flagelos de Deus, mas no 16 que começam a ser derramados flagelos, as 7 taças da ira de Deus. A gente vê a grande prostituta no capítulo 17, no capítulo 18, o anúncio da queda da grande Babilônia, né, da grande prostituta. No capítulo 19 nós vemos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 21, e no capítulo 20 a gente tem os 1000 anos, né, e no capítulo 21 e 22 os novos céus e nova terra. A gente vai ver que são ciclos, né, que a história se repete. Eu acho que esse final não ficou tão bom, mas o que eu queria mostrar para os irmãos é que a história vai se repetir. No 6º selo a gente tem o fim do mundo, na 7ª trombeta também a gente tem o fim do mundo, na 7ª taça da ira de Deus, a gente tem o fim do mundo no juízo de Deus em Apocalipse capítulo 20, na vinda de Jesus em Apocalipse capítulo 19, na queda da grande prostituta, né?
a gente vai ver que a história se repete, dando características diferentes ao longo do texto, né? Conforme a revelação vai progredindo. Tá certo, irmãos? Que esse vídeo tenha te abençoado, que você possa cada vez mais ter o desejo de estudar as Escrituras, buscar conhecer. Se você discorda de mim em algum ponto aí, que até eu discordo de mim às vezes, mas comenta aí o que você achou desse vídeo, deixa o seu like para ajudar na divulgação do canal da Palavra de Deus, e que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Um grande abraço.